Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60, até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão de fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O processo da conversão é um pouco árduo para a gente, né? Não é fácil. Jesus está mostrando que essas três condições, né, que às vezes se encontram em nós e impede que a palavra de Deus realize aquilo que é necessário em nossa vida, né? Então nós somos muitas vezes colocados diante dessas situações. Às vezes temos as três, né? Às vezes temos duas, às vezes temos uma, mas uma dessas ações, seja a vida à beira do caminho, né? Ou no terreno pedregoso do nosso coração, ou a gente é um espinheiro às vezes, né? Então, essas atitudes e ações, elas são muito comuns na nossa vida. Mesmo às vezes que a gente está na igreja, a gente está aqui rezando, às vezes nós até mesmo nos consagramos a Deus, às vezes até
temos atitudes assim ainda, né? Parece que a gente se sente ainda vivendo todas essas misérias. Por quê? Porque é um processo de dia a dia, a gente se deixando a palavra de Deus crescer em nós e mudando as nossas atitudes e ações, né? Ela tem que fazer morada, porque nós vamos ter que morrer para essas atitudes. Porque a semente, para produzir frutos, ela precisa cair na terra e morrer. Se ela não morre, ela não vai produzir outra árvore. Então ela precisa morrer. A semente, necessariamente, Jesus compara a palavra de Deus que ela precisa matar aquilo que está nos matando, né? Precisa destruir aquilo que está nos destruindo. Precisa provocar uma reação de morte em nós, né? Porque se ela não provocar uma reação de morte, a gente vai continuar vivendo uma vida ou tripla, ou dupla, ou única, né? Mas a gente vai ter essas atitudes que vão provocar situações em nós. Por isso ele está dizendo, a palavra em terreno perigoso são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesma, são inconstantes. É muito comum, né? A gente vem à missa, acabou a celebração, a gente sai de fora. A primeira provocação, a gente já fica irritado. Primeira ação que tem, a gente já perde a estribeira, quem diz o pessoal, né? A gente já perde, fica irritado com aquela atitude, se a pessoa passa, ou às vezes não nos cumprimenta, ou não nos olha, ou não, a gente fica já... Por quê? Porque é a inconstância do nosso coração, né? A gente é muito inconstante. A gente acha que todos têm que nos dar atenção, todos têm que nos amar, todos têm que nos abraçar, todos têm que estar do nosso lado, sorrindo, né? Às vezes o outro está com os seus problemas, né, e não deu para dar a atenção que a gente gostaria. Mas a inconstância, a gente acha que o outro fez aquilo para nos provocar uma reação. Fingiu que não me viu, passou perto de mim, nem me olhou, né? A gente começa a maquinar, colocar até palavras na boca do outro. Até situações a gente inventa para colocar no sentimento do outro, né? Quando a gente é inconstante, a gente inventa coisa. Principalmente, né, quando a gente vai falar com uma pessoa, e a gente nem falou, a pessoa já coloca palavras. Não, porque você está pensando assim, porque você acha assim, porque você está me vendo assim, porque você tem essa... A pessoa nem falou nada, o outro já colocou 1000 coisas na frente, né? A inconstância ela é terrível. Ela levanta muros, abre valas, né? Cria um espaço enorme, né, diante de nós. É terrível a inconstância, né? Tem pessoas que você tem que chegar perto assim de mansinho para ver como é que ela está, como é que ela levantou, né? Porque dependendo, você não pode nem falar nada, né? Porque se você fala alguma coisa, já vira confusão, já vira briga, né? Às vezes até para falar um bom dia, você tem que olhar para a pessoa, ver como é que ela está. Tem lugar que a gente chega, abre a porta, dá uma olhadinha, fecha a porta e vai embora. Porque dependendo do que você falar, vai escutar o que você não queria, né? Porque é inconstância. E isso é muito comum em nós, né? Porque é preciso educar os nossos temperamentos, nossas atitudes. E é a palavra de Deus que vai nos dar esta graça. É lindo quando a gente pega a primeira leitura que vai falar disso aqui, né? Vai dizer, pondo as minhas leis em seus corações, escrevendo na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, o que eu preciso para não viver uma vida de inconstância? Porque uma pessoa inconstante vai estar sempre em pecado, vai estar sempre brigando, vai estar sempre provocando reações difíceis, né? Então, Jesus, a primeira leitura hoje da carta aos Hebreus, já dá a pista, né? Já dá o feedback para a gente, né? Vai dizer, olha, você colocando nos seus corações a minha lei, os seus mandamentos, escrevendo, você não vai pecar. Porque você vai ter um freio que vai fechar essas portas, né,
das nossas atitudes, porque eu vou refrear os meus sentimentos, vou colocar um freio na boca, né? Vai dizer esta graça para nós. Depois ele vai dizer da segunda tribulação que pode acontecer, que muitas vezes nós somos um terreno pedregoso. Recebemos com alegria a palavra de Deus, né? Recebemos com alegria esta palavra, mas não temos raiz. Quando chega a tribulação, a perseguição, porque a gente se sente perseguido todo dia, né? Todo dia a gente encontra uma tribulação e a gente se sente perseguido. Qualquer situação é como que as pessoas nos perseguissem, né? Qualquer atitude de cobrança é como a pessoa nos perseguisse. Você fica olhando para mim, me perseguindo. Tudo que eu faço, você fica me vigiando, olhando meus defeitos. Você fica reparando, às vezes a pessoa não está reparando nada, mas a pessoa que está vivendo a tribulação e a perseguição, tem essa situação de inconstância, né? Vai sempre achar que o outro está sempre vigiando ela, né? Então, porque nós criamos isso dentro de nós, nós colocamos, né? Por quê? Porque a medida em Deus, ela nos dá a graça de viver a nossa vida constantemente. As tribulações vêm, a gente sabe, porque todo mundo passa, todo mundo vive, todo mundo tem situações assim. Ela é muito corriqueira, é comum. Não se levanta por causa disso, né? A pessoa que tem um equilíbrio emocional bom, espiritual, porque que vai dar equilíbrio nosso emocional, é o espiritual, que vai domar nossos sentimentos, né? Vai domar as nossas atitudes, é a bondade, o carinho, o respeito, essas coisas, as virtudes de Deus que vai domar o nosso emocional. Porque o emocional está sempre na frente. Porque o nosso bem-querer, aquilo que a gente sempre deseja, sonha, a gente coloca na frente de todo mundo. A gente nunca coloca, bom, eu vou dar alegria para o outro para depois receber. A gente quer receber alegria junto com aquela que a gente dá. A gente chega, conta uma história, às vezes a pessoa não está não tá naquela história, não participa, né? Por quê? Porque ela está em outro mundo, né? Quando nós chegamos em casa, às vezes, né? O marido chega em casa e ele acha que a esposa vai receber ele com alegria, vai estar lá com o bolo pronto, tudo arrumadinho para ele chegar e entrar e ele ser abraçado, beijado, né? Mas será que eles, quando saem, eles falam, bom, quando eu chegar em casa hoje eu vou levar alegria para minha esposa. Vou abraçar ela, vou beijar, vou levar aquilo que ela gosta, já vou preparando, levando todas as coisas que ela gosta para ela sentir amada por mim, né? Deveria ser assim também, né? Deveria ser ambas as partes, né? Mas às vezes a gente gosta de chegar em casa e a comida já está pronta, as coisas que a gente gosta já está pronta, está na mesa. Aí quando você chega não tem nada. Aí você já fica para baixo, né? Ou sai com aquela expectativa de chegar a ter um bolo lá na mesa, a mesa está vazia, nem a dona da casa está em casa. Aí pronto. Aonde foi? Aí já vai dar briga, né? Porque queria que ela estivesse ali esperando, né? É tão bom ter alguém nos esperando, né? Mas tem hora que a gente também deveria preparar para levar, né, essa alegria para o outro. Então, essas preocupações, vai dizer disso. Outras vezes você vai falar a palavra, são os espinheiros, né, as preocupações do mundo, a ilusão, a riqueza. Outros desejos, quantos pais se sufocam um ao outro, né? Guarda, esquece, fica preocupado com o carro, com o bem, com móveis, né? Tem até uma palestra do padre Léo que ele fala da mulher que queria um sofá. Conta a história, né? Da mulher que queria um sofá. Bem, nosso sofá está velho. Aí ele tinha comprado uma televisão nova, pôs lá na sala, falou, mas que adianta uma televisão nova com esse sofá velho, né? E aí ela começa a brigar por causa do sofá. Aí ele compra o sofá, aí ela começa a brigar por causa do tapete. Olha, aqui você comprou esse sofá belo, agora esse tapete velho aqui em casa. Aí ela começa a brigar por causa do tapete. Aí ele compra o tapete, financia o tapete. Mas agora, tapete bonito, televisão bonita, sofá bonito, essa sala tudo feia, tudo sem pintura. Quer dizer,
Aí vai pintar a sala, mas vamos pintar a sala, e pinta a sala, pinta a casa. Ah, mas essa casa toda pintada com essa janela feia. Então, quer dizer, nunca vai estar. As ilusões da vida não vai te deixar tranquilo. A gente nunca vai estar contente, né? Elas vão roubar a nossa paz. Se a gente começar a olhar para a casa dos outros, para a vida dos outros, nós não vamos ter paz. Vamos ter alegria, não. Então, Jesus está dizendo, a gente nunca vai estar contente, né? Com aquilo que a gente tem, com a roupa que a gente tem, com o sapato que tem, com nada, nem com a nossa vida. A gente acha que a nossa vida é pior do que a dos outros. Tem gente que desclassifica a si mesmo, né? Acha que a vida dele é pior. E aí, desclassificando, vai causar sofrimento a ele mesmo, né? Tem pessoas que desclassificam, acham que os outros, ficam se comparando com os outros. Ah, porque fulano tem, porque Beltrano tem, porque ciclano tem, porque fulano vai fazer isso, por que a gente não faz? E a gente vai vivendo de ilusão. A gente fica olhando na casa do vizinho, né? E olha as coisas do vizinho e não está contente com as nossas ilusões, as preocupações do mundo, vai te roubar toda a paz. Então, essa graça hoje que o Senhor está falando, que Jesus já fez todo o sacrifício por nós para que a gente vivesse em paz, né? Então, a primeira leitura de hoje remete a esta graça de que todas essas preocupações, Jesus venceu lá na tentação do deserto. O demônio apresentou tudo para ele, tudo. E Jesus vai vencer as tentações lá no deserto. Apresentou a comida, apresentou a riqueza e apresentou o poder. E Jesus diz, nada disso vai me trazer satisfação. Essas coisas são necessárias, roupa, todos os bens são necessários, mas não pode ser maior do que a riqueza de Deus na nossa vida e do que a riqueza do outro para nós. Porque sem o outro a gente não vai ser feliz. Sem família a gente não vai ser feliz. Sem casa a gente não vai ser feliz, sem amigo a gente não vai ser feliz. Então, as ilusões da vida passam. E ela não leva a nada, né? Então, a primeira leitura hoje fala do grande sacrifício de Cristo, que já fez por nós para nos redimir de todas estas situações. Mas é preciso que agora eu vá tirando, vá colocando essas graças de Deus em mim, como está aqui, que a gente não pode esquecer. Ponha as minhas leis no seu coração. Escreva em sua mente os mandamentos de Deus. E aí você não vai mais viver dessas ilusões. Você não vai ser um espinheiro, eu não vou ser. Nós não vamos ser pedregulho. Não vamos estar na beira do caminho, porque qualquer coisinha o demônio tira do nosso coração e coloca essas outras coisas. Nós vamos sendo seduzidos por facilidade. Então, Deus está mostrando esta graça para nós que nós podemos vencer, mas é a palavra de Deus que precisa alimentar o nosso coração dia a dia. E que nós possamos viver a partir disso. Quando você quiser saber como vencer todas estas situações, é na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, é alimentando dela e colocando ela em prática. Fecha teus olhos, instantezinho, vamos pedir essa graça agora para nós. Pedir ao Senhor que nos enche com esta força, com esta graça, que os mandamentos do Senhor estejam em nós, que Ele nos ajude a refrear aquilo que às vezes está descontrolado, que às vezes a gente é uma pessoa que vive à beira do caminho, que não se deixa mergulhar profundamente na vontade de Deus, ou às vezes a gente é um espinheiro para os outros, ou somos um espinheiro para nós mesmos, ou a gente é um terreno pedregoso, que não tem raiz, que não se deixa a palavra cair na profundidade da nossa alma, na nossa vontade, no nosso sentimento, no nosso desejo. Que o Espírito Santo hoje possa volver a nossa terra do nosso coração. Que Ele possa fazer com que todo aquilo que é a dureza, a dificuldade, esses espinhos, sejam hoje podados, sejam hoje tirados, e que o nosso terreno do nosso coração seja uma terra afável, mudada, que seja arada, né? Que o arado de Deus passa hoje, deixando a nossa terra fofa, né? Para que assim a palavra de Deus mergulhe em nós e nós possamos viver estas graças de Deus e essa riqueza. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.